algo na história da anestesia me chama muita atenção, né? Pô, e você falou, essa parte você não aprofundou, né? Porque hoje não dá para dizer que o processo foi anutelalizado, né? Na verdade, surgiu novas possibilidades para poder facilitar e dar uma segurança muito maior para o paciente, né? Mas eu queria, você como estudioso da área, falasse um pouco só para as pessoas que estão assistindo Mais Saúde hoje, só para terem ideia de como era praticado a anestesia lá nos primórdios, né? Que a gente começou com clorofórmio, com álcool, como é que era isso? A história da anestesia, como eu te falei, é uma história muito interessante. Como quase tudo na medicina... Não começou com porrete não, né, Danilo? Rapaz, eu acho que ainda teve essa parte, né? Tem relatos aí... Existem relatos aí da época de Hipócrates que se utilizava algumas plantas, uns tubérculos para anestesiar, mas a história assim, mais aceita pela classe, o início da anestesia foi através de um dentista que, numa observação que ele estava lá Antigamente eles tinham uns eventos de utilização de gás hilariante, que hoje a gente ainda usa em anestesia. Mas o gás hilariante não é aquele para dar risada? Exatamente, era exatamente isso. As pessoas iam lá para inalar o gás e se sentirem em êxtase. E ele percebeu que algumas pessoas às vezes batiam o pé e não sentiam nada, continuavam como se nada estivesse acontecendo. E aquela observação chamou a atenção dele. Ele começou a estudar os efeitos do gás. E ele, através de alguns experimentos, às vezes nele mesmo ou em alguns pacientes dele, ele percebeu que havia um leve efeito anestésico nisso aí. Então, o primórdio da anestesia foi isso. Depois do gás hilariante, vieram alguns outros produtos também que a gente conhece hoje, como o éter, como o clorofórmio, né? Só que isso era feito de uma forma assim, a gente chama de empírico, né? Ou seja, fazia-se praticamente de qualquer jeito e torcia para o resultado dar certo. E muitas vezes houveram desfechos ruins, pacientes morreram, outros pacientes continuaram sentindo dor, mas a partir daí se iniciou o estudo mais aprofundado da anestesia. Depois da descoberta do éter, do clorofórmio, de alguns sistemas, até da aplicação desses líquidos, né, que se vaporizam, que começou depois realmente outras drogas anestésicas, né, que até hoje são utilizadas. Algumas não mais, mas várias delas ainda continuam sendo utilizadas. Os opioides já são considerados aí já recentes nessa os opioides, os anestésicos locais. Os anestésicos locais, eles é até assim uma coisa que a gente fica meio preocupado, né? Eles se iniciaram através da observação da cocaína, que a cocaína é um anestésico local. Então, alguns estudiosos nos começos, dos princípios da anestesia, eles se injetavam cocaína na medula mesmo, porque sabiam do efeito anestésico que ela tinha, né, quando se colocava na ponta da língua, e observaram que ela também realizava uma anestesia ali, como se fosse uma raquianestesia, que a gente utiliza hoje, né, na cesárea. Então, a cocaína foi um dos primeiros anestésicos locais a ser estudados. E através das fórmulas químicas que foram sendo descobertas depois, outros anestésicos foram sendo descobertos, como se fossem derivados da cocaína. Né? Tá, a nomenclatura aí chama bastante atenção. Digamos Exatamente. Que a cocaína é o primo malvadão. É o primo malvadão. Porque a gente faz essa alusão porque, né? Você tem xelocaína. Exatamente. Aí tem as caínas, né? Caína está relacionado então ao anestésico. Exatamente. Né? E até assim, antes de estudar anestesia, eu não havia me tocado sobre isso, né? Mas realmente é da família dos anestésicos locais. Lógico que hoje as medicações têm, apesar de ter a mesma base estrutural, elas foram modificadas. Então, são drogas mais seguras, são drogas que não trazem os efeitos colaterais que a cocaína traz, né? Então, são drogas bem mais seguras e que trazem muito mais benefícios para os pacientes.